Vamos falar sobre o projeto de recolocação do CF, que é um projeto voluntário, e o Ataíde é um dos nossos mentores, super especialista em gestão de pessoas. E, Tata, muito obrigado por aceitar o convite. Se apresente para o pessoal. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a comunidade, agradecer você, Eury, agradecer o Douglas e o Arthur pelo convite da live, né? Meu nome é Ataíde, eu trabalho na área de desenvolvimento humano, CX, CS, há 20 anos, mais ou menos. Grande parte da minha carreira ela foi desenvolvida na área de desenvolvimento humano, e aí abrange recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, ações de endomarketing e por aí vai, né? Na parte com foco em gestão de pessoas. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a nossa live, muito obrigado pela presença de vocês, e a gente espera contribuir de alguma forma positiva para agregar valor aí na carreira das pessoas e para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Não, perfeito. Então, vou contar um pouco como nasceu esse projeto. Então, o Customer Force, ela é uma comunidade que ela nasceu com foco em conteúdo e networking, e nós promovemos algumas ações voluntárias e de cunho social, e o momento que nós estamos enfrentando é um momento bastante delicado, que também incentivou a voltarmos. Nós já fizemos algumas ações no passado nesta linha de recolocação com um projeto de mini CV, tivemos aí cases bem bacanas de recolocação de profissionais o ano passado, e aí agora voltamos com um projeto com um porte maior e com convidados, mentores especialistas de mercado. E aí, para isso, nós chamamos os amigos do coração, né? Tata, mais uma vez, abraçou a causa de primeira. Quando eu mandei um WhatsApp ali, Tata, socorro, tem um projeto que é a sua cara, minha, super me ajuda, né? Ele falou, estamos juntos. Então, nós temos algumas linhas, que é a linha de mentoria de currículos, orientação profissional de como nós podemos ajudar estas pessoas numa entrevista, e agora a gente tem modelos de entrevistas diferenciados, não só pessoal, mas entrevistas virtuais. Algumas dessas entrevistas, elas são gravadas para que o colaborador, né, o prospect, não fica repetindo várias vezes, e aquela gravação, ela passa por várias pessoas dentro da empresa, então é um outro modelo, né, as etapas, elas se consolidam, e eu não acredito, Tata, que é da área, vai falar um pouco disso, não acredito que isso volte ao modelo antigo de irmos 5, 6 vezes à empresa, porque isso é um custo para a empresa, é um custo para as pessoas. Como que isso vai trafegar daqui para frente? Como que a gente se porta numa entrevista virtual, né, diferente de uma entrevista pessoal? Como que nós conduzimos esta questão? Como que ficam os currículos novos agora? Como que a gente trafega a questão do currículo? Ele trouxe uma listinha ali de dicas de currículo, tá ali a colinha. Vai contar um pouco para a gente também sobre as mentorias que nós já demos, que ele já conversou com as pessoas que se voluntariaram e pediram as mentorias, lembrando que esse é um projeto voluntário e gratuito, então já conversou com uma série de pessoas, e ele vai trazer as dores dessas pessoas, o que a gente está enfrentando no mercado. Vamos promover uma série de lives com todos os mentores do projeto e começar a soltar conteúdos e artigos também com relação a este assunto lá na página e nos grupos do CF, que vão ser escritos por estes especialistas da área. Então, Tata, mais uma vez, muito obrigada. O link para fazer a inscrição das mentorias nós vamos colocar na bio do CF e também em todos os grupos de novo, para todo mundo ter acesso, a quem quiser pedir mais mentorias gratuitas de recolocação. E, Tata, conta um pouquinho como que é a experiência e como que você está trafegando essas mentorias agora, como que funciona? Tá. Como a Eury falou, ele é um projeto totalmente voluntário. Hoje a gente conta com 6 voluntários, eu sou um dos 6 voluntários que faz esse trabalho de mentoria, né? E quando a gente abriu essa oportunidade, eu acho que é um trabalho extremamente delicado, porque nós estamos passando por um momento muito delicado.
Quando a gente fala de recolocação profissional, a gente já vinha historicamente um volume de pessoas desempregadas e agora, durante o período de pandemia, a gente tem entendido que esse volume tende a aumentar. E essas pessoas precisarão e precisam de ajuda na mentoria ou na revisão do teu currículo ou até mesmo nesse novo formato de processo seletivo digital. Dentro da nossa mentoria, a gente faz a distribuição desses candidatos que se inscrevem por este link. Então, eu tenho já alguns candidatos dos quais eu tenho falado, tenho conversado e tenho iniciado a mentoria, né? Como que funciona o projeto? Inicialmente, eu entro em contato com esse candidato, encaminho um e-mail, me apresento e falo, olha, a partir desse momento eu vou ser o seu mentor e estou aqui para te ajudar a rever o teu currículo, buscar a tua recolocação e fazer o teu hunting de forma totalmente gratuita, porque é um projeto voluntário. Absurdamente, as pessoas nos retornam muito felizes, porque parece que elas não acreditam que a gente vai retornar para essas pessoas, né? Infelizmente, a gente tem muita gente que utiliza isso de má fé e cobra de uma maneira não muito bacana, então a gente está indo pelo processo ao contrário. Então eu encaminho um e-mail para esse candidato, ele me responde, me contando um pouquinho das dores dele, me contando um pouquinho do que ele está precisando, me contando de qual é o momento que ele está passando para eu poder iniciar a mentoria. Eu acredito que qualquer mentoria e qualquer ajuda que a gente vai fazer para essa pessoa, a gente precisa entender que momento que ele está passando, o que ele busca, quais são os objetivos dele, e aí sim a gente parte para uma análise mais presencial, via telefone ou via chamada através de vídeo, enfim, para se aproximar desse candidato. Inicialmente eu comecei com 10 pessoas, 10 candidatos, dos quais eu encaminhei 10 e-mails. Para minha surpresa, e aí é um dos grandes desafios que a gente tem, é a devolutiva desses candidatos, né? Eles responderem o nosso e-mail para que a gente possa iniciar esse processo. Travou? Oi. Tá me ouvindo? Melhorou? Oi, voltou. Melhorou? Desses voltou. 10, eu tive o retorno de 4 pessoas, dos quais eu já estou me comunicando, e a gente já está fazendo e iniciando a revisão de currículo, e quando a gente fala de revisão de currículo, é rever totalmente o currículo, porque a gente entende que aquele candidato precisa adequar o currículo para o objetivo que ele quer e para o propósito que ele quer dali para frente de forma profissional. Tá, muito bacana, né? E como que as dores destas pessoas, né? O que elas têm trazido de dificuldade, né? Você falou de rever o currículo às vezes inteiro, né? Que acaba sendo para que lado a pessoa quer ir e ela não sabe muito bem como ela posiciona o currículo para onde ela quer ir. E as coisas têm que casar, né? Que aquilo é uma carta de apresentação muitas vezes, né? Como que são estas dores? O que o pessoal te trouxe de dor? Eu entendi que são duas dores grande fortes dos candidatos. O primeiro deles é que a gente tem muito candidato que trafegou por diversas áreas e dentro desse currículo tem diversos objetivos profissionais. Então esses candidatos acabam se candidatando para diversas vagas ao mesmo tempo e acabam não tendo retorno, porque o currículo do candidato ele está muito mesclado. Então, por exemplo, eu tenho um candidato que trabalhou como monitor de qualidade, trabalhou como gerente de operações, trabalhou com planejamento estratégico e são áreas completamente diferentes. Sim. Então, a gente precisa rever esse currículo para colocar esse candidato dentro da área da qual ele quer ingressar ou da oportunidade que ele quer ingressar, que ele está se candidatando e que ele está se inscrevendo. Essa é a primeira dor dos candidatos, de um grupo deles. A gente tem um outro grupo de candidato que o currículo é perfeito, o currículo está ótimo, mas as pessoas estão estagnadas na mesma posição. Elas estão há muito tempo naquela posição, numa zona de conforto. Então elas querem que a gente reveja o currículo para saber
será que o meu currículo está correto? Ou que tipo de comportamento eu estou tendo dentro da empresa para que eu seja notado, porque eu estou há 5 anos na mesma função e preciso de um desafio novo. Então a gente também faz esse trabalho de aproximação e de acolhimento para entender o que está acontecendo, se é um momento atípico da empresa, se é uma situação econômica da empresa, se é um comportamento desse colaborador que está fazendo com que ele não seja visto pela liderança dele. Então são 2 grandes dores que a gente tem dentro desse projeto. Pelo menos é o que eu estou sentindo dessas pessoas que eu acolhi. Dessas pessoas, né? Douglas, vai ficar salva, ela fica salva por 24 horas nos stories do CF. Né? E esse é um ponto bastante importante, o pessoal colocou aqui também sobre a ausência dos feedbacks, né? Então, como, né, o Luiz colocou, como alguém perde uma oportunidade por falta de resposta, como que eu vou, né, como que vai se posicionar? Né? Como que é esta questão, porque a dificuldade do RH, dependendo de volumes, não tem braço suficiente para retornar para todo mundo. Isso é uma dor também. Explica um pouquinho como que isso funciona, o que dá para a gente melhorar nisso. Olhando um pouco para o lado do RH, a gente recebe muito currículo via papel. E a gente trabalha com muitos candidatos ao mesmo tempo e diversas vagas ao mesmo tempo. Existe uma questão muito latente e uma dor muito forte do RH, porque o RH também tem um SLA de entrega de candidato e, obviamente, esse candidato tem que estar aderente às competências, às habilidades e às atitudes que aquele cargo exige e que precisa para aquele momento, né? E a gente tem um SLA para atender dentro do cliente interno. O que eu recomendo para esses candidatos quando estiverem dentro de um processo seletivo? É simples, é entrar num acordo com a recrutadora ou com o recrutador ou quem está conduzindo esse processo e pergunta e questiona para esse recrutador, olha, qual é o prazo que você tem para fechamento dessa vaga? Você tem previsão de quando esse processo vai ser encerrado? Se esse processo, passados 5 dias, se você não receber esse feedback, é totalmente positivo o candidato encaminhar um e-mail para esse recrutador ou para essa recrutadora ou falar com ele através de ferramentas do LinkedIn, seja como for, para saber se o processo foi encerrado ou não e se ele pode receber o feedback do porquê que ele não foi selecionado naquele momento. E aí, Eury, vai muito de RH para RH. É óbvio, a gente não tem muito braço para dar feedback para todos os candidatos, mas e aí é uma questão, é um valor que a gente preza muito, pelo menos dentro da minha equipe, da nossa equipe, da Brasilrisk. Todos os nossos candidatos, eles recebem feedback desde a primeira etapa do processo seletivo, quando a gente aplica teste, seja presencial ou online, se ele passou ou não passou, se ele vai para uma dinâmica de grupo, se ele não passou, ele recebe o feedback, se ele vai para a entrevista final, ele recebe o feedback. A gente entende que o processo seletivo ele só acaba quando o candidato recebe o feedback final do processo, se ele foi ou não aprovado. E aí a gente coloca a nossa equipe à disposição para que ele entre em contato conosco do que ele pode melhorar ou se desenvolver para uma próxima dinâmica de grupo ou uma próxima entrevista. Isso é um ponto muito importante, esse feedback, né? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, nem todas as empresas têm braços para retornar. Então, tá chegando mais perguntas aqui do Daniel. Ataíde, você acha que o foco já é mais forte no comportamento dos candidatos? Né? Então, eu entendo aí que está ligado a uma pergunta soft skills, não a parte técnica, né? E já existe uma tendência da gente... quando a gente fala de soft skill, o candidato precisa ser... Antes era multi-skill, né? Agora é soft skill. E a tendência é ser hard skill. Essa pessoa antes, ela precisava saber somente de Excel, hoje não mais só de Excel, ela precisa saber de ser multitarefas para atender como um todo. Sim, faz total sentido a pergunta do Daniel. A gente faz esse tipo de avaliação através de testes, através de avaliações comportamentais, onde a gente consegue identificar como esse candidato trabalha sob pressão, se ele é resiliente, se ele sabe trabalhar se ele sabe trabalhar em equipe. Então, esse candidato, ele precisa estar preparado
para esse formato, que é o que já vem acontecendo, né? Por exemplo, como se comportar numa entrevista via vídeo, para saber se a iluminação está boa, como chamar a atenção desse recrutador. Vem a inteligência artificial aí, que já vem predominando dentro do RH. Então, por exemplo, eu tenho recebido muitas reclamações, eu me inscrevo para muitas vagas e ninguém me liga. Existe um problema aí, talvez de uma inteligência artificial, de palavrinhas-chave que ele precisa colocar dentro do currículo dele, para que a ferramenta busque aquele candidato para que eu possa iniciar o processo seletivo dele. Por quê? Os objetivos não estão muito claros dentro do currículo daquele candidato, né? Então Exato. faz total sentido a pergunta do Daniel. E até essa questão da inteligência artificial é a questão de postar currículo como imagem, né? Como é que lemos palavras-chave dentro do RH com o algoritmo se o currículo está como imagem? Ele não lê e não passa. Exato. Né? Existe um questionamento, Euri, muito latente para a gente de RH, que as pessoas perguntam muito para nós assim, eu devo ou não colocar a minha foto no currículo, né? E aí, currículo colorido. Currículo colorido, currículo tradicional. Aí é uma recomendação minha. Eu acho que o currículo não precisa ter foto, a não ser que essa pessoa vá trabalhar com a imagem dela. Aí sim, faz a necessidade dele ter foto no currículo, né? Eu não sou a favor de colocar foto em currículo. Eu acho que a gente tem que colocar muito mais e focar nas competências, nas habilidades e na área de atuação desse candidato. A gente recebe muitos currículos, uma média de 200 currículos dia. Eu vou te falar que 30% desses currículos, a gente recebe currículos com foto. E eu acho que quando você coloca uma foto no teu currículo, não é que esteja errado. Eu acho que você tem que saber que tipo de foto você vai colocar no teu currículo. A gente recebe currículo com candidato fazendo selfie, com candidato com bebida alcoólica na mão. E, obviamente, o recrutador automaticamente vai eliminar o candidato, porque ele já percebe que não é bacana, né, ter esse tipo de comportamento, essa foto dentro de um documento. O currículo, ele é um documento teu, é como se fosse um RG. Então, ele tem que estar incrivelmente muito bem descrito e detalhado do teu perfil para facilitar o processo do recrutador, né? Eu acho que uma outra coisa também que a gente precisa dizer para os candidatos, e eu acho super importante, é a questão do networking. Eu vejo muito candidato que a gente faz algumas perguntas e a gente vai atrás de recomendação de empresas anteriores que ele trabalhou e a gente pergunta como é que é essa relação de network. Ele fala, foi meu melhor amigo, não sei o quê. Quando a gente pergunta para essa pessoa aí em específico, nós recrutadores, a gente tem um feedback completamente diferente do que o candidato falou para nós. Por conta, ele mentiu, né, e a rede de network dele é muito, muito pequena. Então, assim, dica e hoje principal. É muito fácil, né? Hoje é muito fácil você chegar no network de uma pessoa numa rede social, numa comunidade. Então, você sabe quem está em torno ali da empresa, quem já trabalhou com ela. Sim, né? Sim. Olha, Euri, dos 20 anos que eu trabalhei, todos os meus empregos vieram de pessoas do meu relacionamento, com exceção do meu primeiro emprego, que foi há 20 anos atrás na área de call center, né? Todas as vezes que eu me desliguei ou que, na verdade, 100% foi eu que pedi o desligamento da empresa, as minhas futuras oportunidades vieram através de networking. Vieram de histórias que eu construí e de pessoas que me recomendaram, né? Então, isso é um ponto super importante do que você constrói com a sua rede de relacionamento. No seu LinkedIn, nas empresas que você já trabalhou, para não gerar atrito, não mentir, não causar nenhum tipo de polêmica e assim sucessivamente. E assim sucessivamente, né?
Nós temos mais uma pergunta aqui. Muitas vezes não há promoção de uma vaga, pois para uma nova função não há vivência e o líder ou gestor da vaga não quer desenvolver o colaborador interno e prefere pegar alguém de mercado. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Isso é uma política interna da empresa vinculada à política do RH. Existem empresas que possuem políticas internas de recrutamento interno, de processos seletivos internos, como tem empresas que optam por buscar candidatos do mercado externo. Eu sou super favorável ao processo seletivo interno. Na empresa que eu atuo hoje, nós temos um processo seletivo que a gente chama de projeto escalada. Só que, às vezes, face a necessidade da gente buscar, sim, candidatos do mercado externo para oxigenar a equipe. Então, não necessariamente todas as vagas que acontecem dentro das organizações, elas vão ocorrer através de processo seletivo interno, porque eu ganho em velocidade e em conhecimento desse colaborador, porque ele já conhece a cultura da empresa, né? Mas eu perco em trazer conhecimentos novos do que está acontecendo no mercado. Então, faz sentido também trazer alguém de fora para oxigenar a equipe. É uma mescla. Exatamente. Balanceada até para trazer ideias novas, né? Trazer insights novos, vivências novas. Então, isso é muito bacana. E eu, como gestora e diretora de algumas equipes também, eu sempre procurei equilibrar alguns momentos, né? Lógico que a gente priorizava os recrutamentos internos, mas em determinados momentos, em vagas mais técnicas ou estratégicas, isso é muito importante, e até para a gente pulverizar diversidade dentro das empresas. Sim, né? Então, a gente precisa equilibrar essa diversidade para trazer insights, para trazer vivência, para trazer novas ideias mesmo, porque cada um vem com uma ideia diferente, e então essa questão da diversidade é importante, às vezes a gente tem que buscar isso no mercado e dar oportunidade para quem está do lado de fora também. Né? O Douglas colocou mais uma... Eu acho que é até só para complementar, Yuri, para equilibrar as competências da equipe, né? Por exemplo, eu não posso ter uma equipe extremamente comunicadora, como eu não posso ter uma equipe extremamente planejadora. Eu tenho que ter uma mescla disso, uma mescla desses talentos. É óbvio que dentro de casa, dentro da empresa, a gente vai encontrar também profissionais com esse perfil. Mas quando você traz alguém de fora com outras expertises, com outras vivências e que vai trazer isso para a tua equipe, isso super vai somar, né? Então eu sou extremamente adepto ao equilíbrio do processo seletivo interno com trazer candidatos do mercado externo. Não, perfeito. O Douglas colocou mais uma pergunta aqui. Estou em transição de carreira, depois de ter vindo de uma experiência de vários segmentos, inclusive com doutorado. Como faço isso para usar de forma positiva no currículo? Eu acho que, como ele vem de várias posições estratégicas, ele precisa fazer um exercício nesse momento de qual é o propósito que ele tem, propósito profissional. A primeira coisa é essa, qual é o propósito profissional que ele quer? Né? O que ele quer para a vida dele daqui para frente. A segunda coisa é ele buscar empresas que ele vai se adaptar ao fit cultural da empresa. Quando a gente fala de fit cultural, existem empresas do nosso sonho. Por exemplo, eu sonho trabalhar no Google. Tá, o Google tem os valores deles. Será que eu vou me adaptar a esse fit cultural? Que é uma outra questão que esse candidato precisa entender. Então, vou dar um exemplo. Empresa que todo mundo sonha em trabalhar, o iFood. O iFood tem os valores deles, e é uma empresa que tem um brand e um employer brand super forte, uma marca super forte, que as pessoas querem muito trabalhar no iFood, mas às vezes eu não me identifico com esses valores. Então, o candidato também, não adianta ele divulgar, mesmo que ele esteja em transição de carreira, porque ele passou por vários cargos, né, e várias áreas de atuação, se ele não vai se identificar com aquele fit cultural da empresa. Não faz sentido para ele. E aí não vai fazer sentido ao propósito profissional dele. Então, cabe aí uma reflexão de propósito profissional mesmo, aonde eu quero chegar, né?
Eu sou prova viva disso. Durante 18 anos eu trabalhei na área de atendimento. Quando eu completei 18 anos da área de atendimento e de RH, eu cansei, eu cheguei no meu limite numa estafa mental e eu falei assim, não é mais isso que eu quero para minha vida. Eu tive que ressignificar o meu propósito de vida e fui trabalhar com gastronomia, que era uma outra coisa que eu, enfim, sonhava em trabalhar. E fui colocar a mão na massa. 7 meses depois, o que aconteceu? Eu me frustrei, porque era uma área que, apesar de eu amar, mas eu não me identifiquei exercendo aquele tipo de atividade, e voltei para o mercado. E aí eu tive que ressignificar o meu novo propósito de vida. Aí sim eu me encontrei, né? Que é o meu propósito, de impactar positivamente na vida das pessoas. Como RH, como DH, como eu faço isso. Acho que, não sei se eu consegui responder o questionamento dele. O questionamento. Gente, mas só um parênteses, o Tatá cozinha muito bem. Ele fez uma experiência gastronômica uma vez, com aquele negócio que joga chocolate, assim, a bola derrete, que eu tenho a filmagem salva até hoje. Só para deixar todo mundo morrendo de vontade. Tenho até hoje este vídeo salvo. Vamos lá, a Aninha perguntou mais uma coisa aqui. Idade é um fator eliminatório? Esse é um item polêmico, né? É um item polêmico também. Vai muito do perfil da vaga, né? E vai muito da cultura da empresa. Eu sou extremamente favorável a dar oportunidade para o primeiro emprego, desde o jovem aprendiz que tem lá 16 anos, ou a pessoa que completou 18 e que está em busca da primeira oportunidade, porque ela vem sem vícios do mercado, como eu sou extremamente favorável a contratar pessoas acima de 50 anos, que vêm com uma bagagem e uma experiência de vida incrível para dar essa mescla. Então, assim, não é um fator eliminatório para o RH, não pode ser. Eu acho que isso é totalmente contra, muito pelo contrário. E aí, falando mais uma vez, a gente tem um programa dentro da nossa empresa que a gente chama de Programa Melhor Idade, onde a gente só contrata pessoas acima de 55 anos, onde a gente, é claro, tem todo um trabalho de approach dessas pessoas, de desenvolver... Treinamento. Mas eu vou te falar que a gente tem muita gente aqui de 55 anos que dá um baile em informática em pessoas de 20 anos de idade, tá? Que está super antenada e está à frente dessas pessoas. Então, assim, não é um fator eliminatório, não pode ser, eu não concordo com isso. Acho isso extremamente surreal, você barrar alguém por uma questão de idade. A não ser que dentro da descrição daquele job, eu preciso ter uma pessoa de 20 a 30 anos. Pode ser que aconteça. Mas não deve ser um fator eliminatório, jamais. Jamais. Bom, mais uma pergunta aqui de soft skills. Como os candidatos podem fazer a descrição dos soft skills no CV? Só citar ou descrever situações práticas? As duas coisas, né? Existe um campo onde você vai colocar lá todas as suas competências e as suas habilidades. E aí é muito importante, gente, no currículo, a gente tem a tendência a fazer uma reflexão de eu sou proativo, eu sou dinâmico, eu me comunico bem, eu sei trabalhar. Sabe essas palavrinhas que as pessoas estão colocando ultimamente, que é isso, e no dia a dia, você não é. Então, antes de colocar isso no currículo, é importante você dividir ou pedir um feedback das pessoas que trabalharam com você. Por exemplo, Euri, você acha que eu fui proativo durante o tempo que eu trabalhei com você? Tá, eu acho que não. Então, eu não vou colocar no meu currículo que eu não sou proativo, né? Então, isso é uma coisa que faz sentido ele colocar essas competências e essas habilidades do que ele sabe fazer. Dentro das experiências profissionais, eu acho que faz sentido ele colocar os resultados tangíveis do que ele alcançou dentro das equipes ou das experiências profissionais. Então, quando eu ingressei nessa empresa, eu tinha uma equipe de 20 colaboradores, que o turnover estava em 20%, em 7 meses eu reduzi para 7%. Outra coisa também que a gente percebe muito, olha, peguei uma equipe
que estava com 30% de absenteísmo. Em 2 meses de trabalho, a minha equipe reduziu para 1% de absenteísmo. A gente já entende que não existe mágica. Esse trabalho, ele é aos poucos, ele é gradativo. Você não vai reduzir um ABS de 30 para 1 em 2 meses de trabalho com uma equipe. Só para você conhecer, né? Você trocou a equipe, né? A não ser que ele trocou a equipe e o turnover dele foi para... Exatamente, né? E aí não é trabalho de gestão, é trabalho de substituição, é diferente, né? Tá falando de gestão e substituição. É isso aí. Né? Então vamos lá, a Érica fez uma outra pergunta aqui. CV, PDF ou Word? Não entendi, desculpa. Currículo, manda em PDF ou em Word? Pra gente é indiferente. A gente vai... Quem ainda não está trabalhando com inteligência artificial e recebe currículo via papel, pra gente é indiferente. O que é importante é que o teu currículo tenha no máximo 2 páginas. No máximo. Currículo com 3, 4, 5. Por exemplo, ontem a gente recebeu um currículo com 5 páginas. 5. E aí, assim, o recrutador, ele está com uma pilha de currículo, precisa entregar a demanda, ele não vai dar a devida atenção para aquele candidato e ler, de fato, todas aquelas competências e as habilidades. Então, se é em PDF ou em Word, para a gente é indiferente. O que é importante é que ele tenha, no máximo, 2 páginas de currículo, só. De currículo. A Edinalva colocou aqui uma consideração cultural. O ponto é que São Paulo não existe a cultura de foto no currículo, mas em outro estado existe mais essa prática, né? Que é uma questão cultural local. Sim. A gente vive isso na pele. A Edinalva, ela é da minha equipe. É por isso que eu falo assim, eu não sou contra colocar foto no currículo. Eu acho que é a maneira como você coloca a tua foto no currículo. Né? Por exemplo, a região de Nordeste, Recife, Ceará, Manaus, o pessoal da parte de cima do Brasil, eles têm a tendência a colocar a foto. Isso é fato. Todos os currículos, 90% dos currículos que a gente recebe de Recife tem foto. Que eu falo é, cuidado com a foto que você coloca no teu currículo. Já para São Paulo e as demais regiões, o que eu costumo dizer é, para a gente, não faz sentido ter foto no currículo. O que me preocupa quando você coloca uma foto no currículo, e aí a gente vai falar de valores das pessoas que trabalham em RH, tá? Eu já passei por RHs onde uma pessoa da minha equipe pegou um currículo e que por uma cultura da empresa não contratava pessoas com perfis XYZ ou com raças, etnias e etc. E bloqueava e vetava o candidato de participar do processo seletivo. Então, por isso que eu sou contra colocar foto no currículo, porque você não tem que ser tendencioso a olhar aquele candidato. Você tem que olhar a competência e a habilidade e o que ele construiu no histórico profissional. É só isso. Então, por isso que esse tema é um assunto bastante polêmico nessa questão de colocar foto, né, no currículo. Essa questão. Aqui o perfil BR Consultoria colocou também aqui, ó, precisamos cuidar do e-mail, porque é impressionante o nome que inclui nos e-mails, concordam? Sim. Isso é uma outra dica também, muito importante para os candidatos, porque quando a gente está trabalhando uma vaga e a gente recebe os currículos por e-mail, a primeira coisa que a gente olha é o e-mail do candidato, né? Então, eu acho assim, não é que a pessoa não pode ter um e-mail com apelidinhos ou com o nome de qualquer outra coisa. Ela pode ter, mas que ela trate aquele e-mail para fins particulares. Para fins profissionais, o ideal é que ela tenha um e-mail com o nome dela e talvez um número, porque como tem muita gente com o mesmo nome, acaba não conseguindo criar a conta, né? Então, é extremamente importante para que a pessoa crie um e-mail só para tratar assuntos profissionais, envio de currículo, porque é a primeira coisa que a gente olha é o e-mail do candidato quando chega na nossa caixa de entrada. Quando chega ali. Esse é um bom ponto. A Lucy, ou Lúcia aqui, não dá para ver direito a foto, existem casos que já teve experiência na vaga proposta e o recrutador informa que a pessoa não tem o perfil para a vaga.
E aí entra a questão, tem ou não tem perfil, né? É aquele feedback generalizado que o RH usa, não significa que ela não tem perfil ou não tem competência. Pode ser que naquele momento o recrutador encontrou um candidato mais adequado, mais aderente, não mais adequado, desculpa o termo, é mais aderente ao perfil da vaga. Não significa que ela, de fato, não tem competência ou não está apta para a vaga. Se ela possui o histórico profissional, né, dentro do perfil exigido, dentro da competência, da descrição da vaga, não faz sentido. É um feedback generalizado e ela não pode levar isso para o pessoal. Jamais. Jamais. Partir para outra. Parte para outra, exatamente. O Luiz colocou aqui, quais são as dicas para as pessoas se manterem ou se recolocarem nesta fase, que agora é a fase que a gente está do Covid, né? Sim, é importantíssimo. Esse é um momento onde a gente precisa ressignificar o nosso propósito, tá? A gente acha que quando terminar a pandemia, quando isso não vai acabar e que tudo vai normalizar, e que tudo vai voltar ao normal e que não vai. Isso é mera ilusão, tá? Neste momento, aproveita para se especializar. O que eu vejo de curso gratuito e online para você se desenvolver e entender melhor as suas competências, habilidades, e a tendência que os próximos treinamentos não sejam mais presenciais, sejam por EAD, ensino à distância, assim, já tem pesquisa que 65% dos treinamentos pós-pandemia vai ser tudo EAD. Vai continuar EAD. Vai continuar. Então, assim, qual é a dica que eu dou para esse momento dessas pessoas? Se especializem. Estabeleçam network. Conversem com as pessoas das suas redes. Falem com as pessoas do seu LinkedIn. Para quem tem LinkedIn, quem não tem, eu sugiro que faça um urgentemente. Agora. Porque a tendência para já, faça um LinkedIn. Peça recomendação para as pessoas com as quais você já trabalhou, seja os seus colaboradores, os seus partners, os seus parceiros, os seus líderes, para que você comece a entrar em evidência, porque na hora que isso, vamos pensar, acabar a pandemia, vai explodir de oportunidade. Porém, as oportunidades vão aparecer para aqueles candidatos que estiverem aderentes a este novo cenário digital, né? Que é a tendência do mercado. Tudo vai ser digital. Desde um processo seletivo, a um processo de treinamento, a um processo de inteligência artificial. É uma tendência. Então, isso já vinha acontecendo há algum tempo. Eu acho que a questão do Covid só antecipou essa mudança de cultura, essa quebra de paradigma, de tirar um pouco as pessoas da zona de conforto e elas entenderem que tá aí, tá na nossa cara. Então, estuda, vai fazer um curso online, aproveita, tira 1 hora, 2 horas, tenta não absorver informação tóxica do que tem na mídia, porque tem muita informação, muita fake news, tem muita coisa ruim, não absorve isso, aproveita esse momento para se ressignificar, para buscar o teu propósito profissional, ajustar o teu currículo, e é isso, acho que essa é a dica principal. A Paty colocou mais uma aqui, ó, estudar a empresa e os valores é importante para quem está buscando uma posição? Totalmente, totalmente. Eu, em toda a minha carreira, toda vez que eu recebi uma proposta de trabalho, a primeira coisa que eu faço é entrar no site da empresa. Eu quero conhecer a empresa, saber o que essa empresa faz. Aí eu vou olhar os valores da empresa para saber se eu me identifico com aqueles valores. A gente vê muito candidato que fica 2 meses numa empresa e que pede desligamento porque ele não se adaptou aos valores culturais da companhia. Então faz total sentido. Eu preciso me identificar com aquela empresa. Quando eu busco uma oportunidade, eu preciso me sentir, eu preciso ter a sensação de dor de dono, sabe? De paixão de dono.
Então, quando eu vou buscar, quando eu tenho o meu trabalho, eu quero ser dono daquela empresa para poder, de fato, fazer a diferença. E se a partir do momento que eu me identifico com esse fit cultural da companhia, automaticamente eu vou me destacar das pessoas, porque eu me identifico com aquilo. É a mesma coisa, se eu não gosto de abacaxi, eu não vou comprar um abacaxi. Eu vou comprar uma goiaba porque é o que eu gosto mais, entendeu? Uhum. Tem que ter essa empatia, né, dos dois lados, né? A gente passa agora remoto, mas a empresa é uma extensão do nosso lar. Não tem como a gente não ter empatia com esse nicho. E aí tem mais uma pergunta aqui da Érica. Qual a visão do recrutador e do RH quando recebe um currículo com mais de um ano disponível no mercado? Eu não vejo nenhum problema. A questão é que a gente precisa entender desse candidato o que aconteceu. Vai muito do RH. A gente tem RH que não pergunta e que acha, não, ficou recebendo seguro-desemprego. E na verdade não é. Às vezes a pessoa ficou um ano mesmo de introspecção ou de revisão de valores e de propósito, ou abriu um negócio e não deu certo, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei praticamente um ano fora do mercado porque eu fui trabalhar por conta própria, né? Então, assim, o candidato precisa deixar claro isso para o recrutador, se o recrutador não perguntar para ele o que ele fez durante esse período. O candidato, ele espera muito do recrutador, ele joga muito a responsabilidade para o recrutador do não ter feedback, do que eu fui pré-julgado, se fazer papel de vítima. Só que o processo tem que ser ao contrário. Eu, como candidato, eu tenho que ir atrás de me estabelecer uma conexão com esse recrutador. Vou dar um exemplo. Eu vi lá uma vaga no LinkedIn da empresa XYZ. A primeira coisa que esse candidato precisa ver é quem foi que postou aquela vaga. Então, é a Euri que postou aquela vaga. O que eu vou fazer antes de me candidatar àquela vaga? Eu vou adicionar a Euri na minha rede de contato. Eu vou mandar um inbox para a Euri pedindo licença, me apresentando. Eu sou fulano de tal, trabalhei na área XY, conta um pouquinho da experiência profissional dele. Tenta se aproximar desse recrutador de forma agradável, não tão agressiva, né? E fala, olha, eu vi que você postou uma oportunidade e eu gostaria de saber se eu posso encaminhar o meu currículo para você. Não chega já abordando o recrutador de forma agressiva, porque ali já vai gerar um comportamento que o recrutador vai dizer. No dia a dia, ele é uma pessoa simplesmente que vai trabalhar dessa forma, entendeu? Isso casa com a pergunta do Rodolfo aqui, ó. Abordar pelo LinkedIn os recrutadores ou gestoras das empresas é efetivamente válido? A melhor forma. Então, casou com a resposta aqui já. Então, pessoal, façam network, se estabeleçam, criem autoridade, curso, aproveitem esse momento. Tá chegando mais pergunta aqui, né? Vamos ver aqui as próximas perguntas. A Lu colocou, tem toda a razão, fui contratada recentemente pelo um formato digital, então já teve uma experiência de processo seletivo digital. E aqui o perfil do Amor Sem Fim, Lara _ Amor Sem Fim, colocou, o processo de home office foi antecipado por várias empresas que não estavam familiarizadas. Você acha agora que será algo permanente? Totalmente, totalmente. É uma quebra de paradigmas para alguns perfis. Para quem é da área de tecnologia, já está adaptado a esse processo de home office, porque já faz, por entrega, né? O perfil até a forma de contratação pode mudar diante desse novo cenário. Então, assim, as empresas estão entendendo que o colaborador não precisa estar aqui às 8 horas da manhã, bater o ponto dele às 8, descontar 10 minutos do salário dele para sair às 18 horas e bater o ponto dele, sabendo que ele vai ganhar uma qualidade de vida melhor, não tendo o tempo de deslocamento que a gente pensa em 2 horas para se deslocar. Então, ele ganha 2 horas de qualidade de vida logo no início do dia e ele vai trabalhar por entregas, por demandas. E aí é uma gestão que precisa ter, e tem vários sistemas, aplicativos que controlam e que faz a gestão do colaborador via home office. E as empresas vão entender que, uma vez que ele está trazendo resultado positivo, seja financeiro,
atração do cliente, retenção do cliente, trazendo novos clientes para a empresa, não faz sentido esse deslocamento. É claro que o deslocamento presencial, algumas vezes, né, para as equipes, até por essa coisa, o brasileiro ele é muito afetivo, né? Ele gosta dessa questão do abraço, sinestésico. Isso faz total sentido para o brasileiro e acho que é por isso que eles estão sentindo falta, né? Tem muita live acontecendo por aí, chamada de vídeo via WhatsApp para matar a saudade, mas é uma tendência do mercado, né? Eu acredito que grande parte das empresas vão aderir a isso. Não, bacana. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Na hora de um processo seletivo, uma faculdade tem peso maior do que um tecnólogo? Não necessariamente, depende muito da descrição da vaga. Olha, de verdade, assim, eu conheço muito profissional que estudou em uma das melhores faculdades e instituições de ensino que a gente tem do país, mas no dia a dia não entregava o que precisava entregar. Como eu conheço gente que fez um tecnólogo, que tem uma experiência incrível de vivência mesmo do dia a dia, que me entregava muito mais resultado do que outro. Então, não faz sentido fazer esse tipo de filtro, literalmente. Então, vamos lá. Camila tem mais uma pergunta aqui, ó. Minha dúvida, qual a visão do recrutador para profissionais com muitos anos na mesma empresa? Então, depende muito. Quando a gente olha um profissional que ficou, vamos pensar, 5, 10 anos na mesma empresa, a gente tem que olhar a trajetória profissional dele na empresa. Um exemplo disso, eu trabalhei 7 anos numa grande empresa de contact center, que foi meu primeiro emprego. Eu iniciei como estagiário e saí dessa empresa como gerente de RH e fiquei 7 anos numa empresa. A gente olha uma trilha, né, de sucessão. Agora, se esse candidato está lá há 6 anos, na mesma empresa, no mesmo cargo, e não houve nenhum tipo de ascensão profissional, a gente precisa entender com ele o que foi que aconteceu, né? Se era uma política da empresa não ter um processo seletivo interno, como precisa entender. Mas isso não é um filtro para falar assim, não, é uma pessoa acomodada, não, a gente não pode criar esse pré-julgamento ou esse rótulo do candidato. A gente tem que olhar a carreira dele como um todo. Como um todo. Então, conheci, né, o Taíde nessa época também, o Taíde ficou 7, eu fiquei 10. E também, né, entrei de operadora, saí de diretora, né. Pessoas com característica de liderança têm destaque em vagas de posições de especialistas e analistas? Que características? Daniel. Depende de quais as características que ele está falando, né? Existe uma coisa que é o chá, ele tem as competências, ele tem as habilidades, mas às vezes ele não tem as atitudes. Então, depende muito da oportunidade versus a característica desse colaborador. Tem que ter um match aí, tem que casar as duas coisas. Uma coisa não anda sem a outra. Então, bacana. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do período da live, senão, se a hora que der uma hora, o Insta derruba a gente. Já 50 minutos. 51 minutos. Assim, ó, passa muito rápido, né? Então, Tatá, fala aí 2 ou 3 dicas de ouro para o pessoal que vai fazer as videoconferências com recrutadores aqui para a gente fechar o assunto. Amanhã você tem uma videoconferência. Dicas de ouro para a galera aí. Primeira dica, entenda para qual empresa você está participando desse processo seletivo, né? Se é uma entrevista já digital, a primeira coisa que precisa entender é entrar no site dessa empresa, entender quais são os valores, entender qual é o propósito dessa empresa e saber qual é o segmento dessa empresa para poder ter argumento para conversar com esse recrutador e demonstrar brilho no olho de que você quer fazer parte daquela empresa. Daquela empresa é a empresa do teu sonho naquele momento, né? Dica de ouro número 2. Cuidado com a sua vestimenta através de chamada de vídeo. A gente faz algumas entrevistas, por incrível que pareça, a gente já pegou o candidato sem camiseta. Ele estava sem camiseta. Sim, acontece. É surreal. Então, se você sabe que amanhã você vai ter uma entrevista através de vídeo,
Separa uma roupa onde não mostra muito um decote, não exagera muito na maquiagem, olha o teu cabelo. E terceira, por última, não menos importante, faz um teste com o teu amigo, uma chamada de vídeo para testar. A luz tá boa, você consegue me ouvir? O fundo tá bom? Porque podem acontecer N situações durante essa entrevista, né? Então faz um teste antes com o teu amigo e pergunta, tá tudo ok com o áudio? Para não ter nenhum tipo de imprevisto durante aquela entrevista, né? E tenha o teu currículo ali para você ter propriedade daquilo que você está falando. E não minta nunca para o recrutador, porque ele vai descobrir. Né, o Renan colocou, o fundo do cenário é importante, né? Você vai fazer a live da piscina. Né? Então, cuidado com onde você está também, né? Então, também aí um ponto bem importante. Pessoal, a gente não está dizendo, né, que a pessoa precisa fazer uma mega produção. O que a gente tem que tomar cuidado é com o que você está mostrando atrás, né, de você. A gente sabe, a gente não tem problema nenhum você ter uma parede verde, azul, não tem problema, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente tem que tomar cuidado é com o que você está mostrando lá atrás, né, do ambiente que você escolheu para participar de um processo seletivo. É isso que a gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes, porque é o que eu vou olhar. Por exemplo, eu estou olhando para você, eu sei que você é uma pessoa, já estou aqui, você gosta de leitura, você tem uma biblioteca atrás de você. Tem a primeira imagem aqui no meu home office, no meu cafofo do home office. É isso aí que vai trazer para o recrutador. Olha, é uma pessoa que gosta de leitura. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Não, muito bacana. Bom, pessoal, antes que o Insta derrube, o Tataíde está na comunidade lá do Customer Force, é mentor do projeto, está super à disposição. Quem desejar as mentorias gratuitas, vamos deixar o link na bio e colocar nos grupos agora, também para todo mundo. E se alguém tiver dúvida, pode procurar nos grupos, ou a mim, ou o Douglas, o Arthur, o próprio Ataíde, que a gente retira as dúvidas do projeto e faz as pontes, tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Mais uma vez, Tatá, muitíssimo obrigada. Foi incrível. O pessoal está colocando vários feedbacks aqui. E mais uma vez, reforço, me coloco à disposição dessas pessoas que precisam de ajuda ou que vão precisar de ajuda. A gente revê o currículo, ajuda na mentoria, faz esse processo de contato com outras empresas. A gente tem muitos contatos com amigos próximos e fala, olha, quero te indicar um profissional. A gente faz com o maior carinho e a gente tem esse projeto com um brilho no olhar Nosso maior sonho é ver esses candidatos que estão nos procurando e falando, olha, consegui um emprego. Esse é o nosso maior objetivo. Um emprego, né? Exatamente. Né? A gente conseguir ajudar todo mundo é o ideal, né? Então, a gente faz a nossa parte e é muito, muito bacana ali, Valéria, Célia. Pessoal, grande beijo, né? A gente continua lá nos grupos, antes que o Insta nos derruba, que a gente tem 3 minutos. Um super beijo, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Mais uma vez.